queria que o shot fosse verdadeiro. Fala galera, estamos aqui com Luciana Martuchelli. Martuchelli, estamos aqui, trabalho aqui que a gente está fazendo para o canal do Mestre Tormenta, ok? Sim, sim. O que você tem para dar de dica, assim, rapidamente para um ator que está começando agora? Não deixe ninguém dizer qual é o tamanho e a coragem e a vontade do seu sonho. Corre atrás. Fica a dica. E isso tem, esse lugar tem tanto no sentido das artes, mas ainda piora quando se trata entre nós mulheres, porque uma das maiores vitórias do patriarcado foi ter colocado mulher contra mulher. É mais confortável. A técnica sobre um corpo tranquilo, porque realmente parece que às vezes a gente estuda, mas se a gente não tiver a visibilidade que as redes elas proporcionam, assim, né? Se eu não tiver 100 mil seguidores e isso não me deixar com o ego inflado, a minha técnica cai por água, não vale, é de nada, assim. Realmente, é um bom ponto a se falar mesmo. Que feliz. Gente, que maravilha! A gente nem começou e já começou, e isso é muito bom. A gente está começando o projeto Dois Artistas em Busca de um Diálogo, um projeto que eu tive a ideia agora que eu estou longínquamente deslocado do Brasil, e esse projeto começou nessa época de pandemia, nesse lugar, Brasil, que é meu também, e estou trazendo de volta. Eu me lembro que na primeira vez na pandemia a gente teve a tristeza, né, Lu, de não ter conseguido, por questões técnicas mesmo, fazer uma entrevista assim, integralmente perfeita, sem nenhum corte, sem nenhuma interrupção, por conta de internet, era uma loucura. Mas eu tenho certeza que hoje vai ser maravilhoso continuar aquele papo e seguir com novas ideias, novos projetos. Estou aqui com Luciana Martuchelli, diretora, artista, multifacetada, com um projeto incrível, vários, inclusive, né, solos férteis, assim, inspiração e tudo mais que ela vai trazer para a gente, de uma família de artistas, e estou com a Amanda Interaminense, que eu conheço por intermédio, se não estou enganado, da Ju Tavares, da Bárbara, não estou lembrando mais quem, que é fonoaudióloga, que é atriz, e agora me parece especialmente de voz, né? A gente fala voice acting em inglês, dubladora, trabalha especialmente com a voz. A ideia original desse projeto tinha, sim, essa coisa de cruzar o Atlântico, mas a gente também está cruzando outras fronteiras, quando, mesmo no Brasil, a gente consegue conversar com duas pessoas especialistas, como vocês já notaram, pequena introdução aqui. Então, obrigado pelo tempo de vocês, obrigado pela disponibilidade de estar aqui por 1h e pouco, para a gente conversar sobre essa intrigante arte de ser artista, ator performático das artes vivas. Boa tarde para mim, bom dia para vocês. Bom dia, boa tarde. Então, eu mandei um guia de perguntas para vocês, e essa pergunta inicial, primeira, acho que a Luciana já ouviu, eu vou começar com a Amanda. Quem é que mora atrás desse nome, Amanda? Quem é que mora atrás do meu nome? É uma menina muito curiosa, muito ansiosa, mas com muita vontade de conhecer, aprofundar aquilo que me deixa muito, muito empolgada. Não é à toa que eu fui da técnica da voz teatral para ir para agora a parte da ciência, porque tudo me deixa muito curiosa de descobrir. Então, eu acho que é isso. Curiosa, Amanda curiosa. Que bacana. E se você tivesse, assim, a possibilidade de não falar sobre você, mas isso fosse visto pelas pessoas,
como uma forma, um sentimento? O que você acha que as pessoas veriam? Uma forma, um sentimento? Nossa, que pergunta profunda. Não palavra, uma não palavra, sabe? Uma não palavra. Pulsação, talvez? Acho que é isso. Ok. Lu, acho que Oi? você já ouviu essa pergunta uma vez. Se eu não estou enganado, eu fiz essa pergunta para você, mas repito. Quem é que reside agora por trás desse nome, Luciana Martuchelli? Eu acho que eu já respondi parecido com a Amanda, em um momento em que estava identificada com isso. O bom de perguntas assim é renovar votos ou então transgredir eles, né? Eu acho que nesse momento, o que reside dentro de mim é uma busca por não viver abaixo da minha potencialidade, né? Então, acho que eu já dei voz para a menina, dei voz para vários aspectos, mas muita dicotomização, né? Então, eu acho que eu tenho buscado coisas que juntam uma Luciana só, né? Que eu não me sinto dicotomizada, não me sinto servidora de vários amos, né? Então, como eu posso me juntar no único lugar? Eu estou com o coração muito partido, como o mundo está. E então está muito difícil para mim ficar me sentindo impotente, né? Então eu preciso me sentir a menina super poderosa. Então eu estou precisando me sentir com poder, e aí o poder vem do lugar que eu peguei tudo que está ao meu alcance, informação, tecnologia, ego, e levar as últimas consequências disponíveis e ainda criar novas oportunidades. E isso sou curiosa como Amanda. Eu não posso terminar um dia sem aprender alguma coisa, e principalmente aprender tudo o que está disponível hoje, de tecnologia, de incremento, para não me sentir sem letramento e silenciada. Eu acho incrível, assim, essas respostas que são dadas, essa pergunta que eu elaborei desloca um pouquinho, né, a introdução, a apresentação normal, e assim, impressionante esse devir das 1000 pessoas dentro de uma só, né, e uma busca por uma tentativa de compreensão de como é que somos todas essas pessoas, todos esses momentos, nesse um lugar, né, que sou o eu. E eu aí vou além, Lu, no sentido de te perguntar assim, se é que existe uma essência qualquer desse eu que existe em você, o que parece ser imutável, assim, o que não se transformou desde o início do seu trabalho com a atuação, e mais além, não só o trabalho, mas assim, quando você se olha, quando você né, vê a Luciana, o que permanece? Desde os primórdios. Acho que empatia, compaixão, e por mais que eu seja uma atriz, seja uma diretora, uma criadora muito pulsante, uma pessoa criativa, como o tempo todo na vida, o tempo todo eu sou criativa, eu acho que eu sou uma pedagoga. Eu tenho uma urgência em compartilhar tudo que eu vejo. Então, mas compaixão e empatia fazem parte da minha maneira de existir. E para você, Amanda, eu lembro de uma vez que eu perguntei na aula de introdução à psicologia, que a professora dizia que tinha essa abordagem da personalidade como uma cebola, né? Então, camadas e camadas e camadas e camadas, e aí não tem uma essência? Ou tem, Amanda? Mas desmontar aqui para não atrapalhar. Acho que é isso, assim como a Luciana falou, tem uma essência daquilo que a gente aprende desde que a gente se encanta pela arte, assim, que faz a gente continuar e trilhar e querer ser, enfim, viver e vivenciar até
até, enfim, ao fim das nossas vidas, né? É muito forte a arte, ela quando entra e entra de verdade no nosso corpo, assim, ela invade tudo, então, sim, é uma essência que não dá para tirar. Ok. E aí, então, entrando nesse lugar, né, da arte, adentrando as nossas vidas, Amanda, fala um pouco da sua trajetória, fala um pouco dessas escolhas, desses lugares de encantamento que foram comprovando essas escolhas. E muito mais do que falar de um currículo, do que se fez, mas dessa pessoa que foi trilhando esse caminho, né? Queria ouvir um pouco. Luciana, fica à vontade de fazer perguntas no entremeio dessa conversa, e aí depois eu volto para a Lu. Tá bom. Bom, eu sempre fiz teatro, né, minha vida inteira, assim, de escola, depois entrei em curso, eu sempre tive essa paixão muito grande e não tinha muito o que fazer, né, eu tinha que entrar em artes cênicas, eu não ia conseguir fazer um outro curso no momento. E quando eu entrei nas cênicas, eu lembro de olhar as pessoas indo para caminhos e eu me senti um pouco, não sei como seria a palavra aqui, um pouco, acho que a palavra eu vou falar aqui, veio na minha cabeça, um pouco vazia, porque eu queria muito fazer algo além de estar ali pegando as matérias e fazendo as aulas, as atuações, enfim, aprendendo técnica. Eu queria trilhar algum caminho diferente também. Eu via gente no roteiro, gente na iluminação, sonoplastia, e eu me encantei muito grandemente pela Sullian e pelo César, daqui dão aulas de voz lá nas cênicas. E pensei, caramba, tem uma área que me encanta desde que eu sou criança e invadiu muito a minha infância nesse ponto, assim, que é a dublagem. Então, quando eu comecei a estudar a voz, eu comecei a dar um carinho na Amanda criança, assim, né? Tipo, olha que legal, como é que funciona, olha como é que a técnica traz essa intensidade na personagem. E comecei a estudar isso, entender como é que funcionava essa conexão. E quando eu me formei, minha pesquisa foi sobre isso. E até hoje, né, tem essa reverberação muito gostosa entre as pessoas. E a partir disso eu comecei a querer me aprofundar mais, porque lá eu tive esse contato com fonoaudióloga na UNB, né? Então, é isso. Aí eu pensei, bom, vou juntar a técnica cênica, aquilo que eu sinto que vem do meu âmago aqui, para aquilo que é ciência, que a ciência explica também. E é isso, eu acho que foi um caminho que eu senti que veio da minha infância e agradou a Amanda como adulta e vem agradando porque eu não parei de estudar e continuarei estudando sobre. Eu queria fazer um complemento de uma coincidência, né, dessa junção de nós duas, porque no meu caso, enfim, minha história é diferente com as artes, mas eu perdi a voz durante muito tempo. No momento em que no auge da minha carreira, já como diretora, atriz, cantora, apresentadora de programa, tinha inclusive programas de rádio, a voz era muito exigida e uma das minhas expertises, né? Fazia muitas vozes e tudo. No dublagem não era um campo forte nessa época, mas tudo que tinha a ver com voz. E aí minha voz começou a falhar, começou a ter problemas e tudo, e aí um dia ela foi e não voltou. E isso foram, acho que uns 7, 8 anos sem voz. Tive que parar toda a minha carreira, parei de dar aula, obviamente, a ter que voltar a morar com meu pai, porque eu não tinha nem como trabalhar, porque todos os meus conhecimentos, atributos, envolviam a voz. Eu não sabia fazer nada que... Eu não era uma bailarina, não era uma escritora, então não tinha como ganhar dinheiro sem a voz. E foi um lugar... Eu até tenho uma aula demonstrativa que eu falo sobre isso,
para falar sobre o silêncio e tudo. Então foi uma época muito difícil, de muita revolta, né, de não entender por que isso acontecia, e, e aí até fazer as pazes com o silêncio, eu busquei muitas coisas, né, fui parar em muitas fonos terríveis, né, fiquei até ir para São Paulo, fazer um trabalho com a Mara Belal, depois vir para Brasília, ter uma fono, mas nisso eu busquei várias pessoas de voz no mundo inteiro para tentar primeiro descobrir o que eu tinha e como recuperar a minha voz, que parecia que não tinha jeito, que eu tinha que operar, mas a chance se eu operasse de ficar pior era muito grande também. E, enfim, muitos anos se passaram, até que eu fui começar a voltar à voz, como eu fui encontrando as técnicas, fui encontrando as fonos que tinham especialidade na técnica vocal, que entendiam da voz, não somente dos outros aspectos que envolve o aparelho fonador e também deglutição e tal, até que eu voltei a falar, mas ainda, aí voltei a dar aula, e muito depois eu voltei a trabalhar como atriz, e muito depois voltei a cantar. O meu solo, a Maria Serenidade, é sobre Pequena Sereia, é sobre a perda da minha voz e todo esse silenciamento forçado, opcional, que nós mulheres passamos. Para mim é muito, muito curioso esse aspecto dessa busca, né? Enfim, para mim é muito interessante quando artistas buscam um letramento, uma especialização em aspectos. Eu fui buscar na psicologia, né? Você na fonoaudiologia, assim, como buscar ampliar o alcance com a ciência, retórica, para que você, principalmente sendo mulher, consiga furar campos que são eternamente masculinos, de um saber que é dado a um homem, né, imperativo, e também oferecer uma contribuição a mais. E eu vejo nesse lugar que eu falei de dicotomização no início da nossa conversa, como lugar justamente de juntar. Eu tenho até uma demonstração que chama o Rochinol e a Cotovia, que é sobre a voz cantada e a voz falada, que são aspectos cérebros diferentes, né? A voz cantada é um lado do cérebro, a voz falada é em outro lado do cérebro. Então eu falo, eu quero fazer o ator que canta falar e o ator que fala cantar. Mas hoje eu não, hoje eu voltei, mas assim, eu tenho atores que trabalham comigo e tem essa busca pela voz, que é um dos maiores déficits de qualificação dos artistas nacionais e latino-americanos, tanto no sentido do conhecimento, no sentido do repertório, e você vê um grande trabalho em cima do canto, muitas vezes dos musicais, mas na hora que o ator vai falar, não tem a mesma qualidade, perda vocal. Então, assim, para mim é fantástico ver artista, ainda mais um artista com esse interesse na dublagem, mas também com todo o interesse no aparelho fonador, na saúde que se envolve, né? Ainda mais quando se trata de mulher. Isso para mim é bastante... E eu perdi a voz para buscar isso, mas você foi encontrar isso de outra maneira, muito legal. Que bonito. E bem bonito. Eu acho bem curioso agora, eu não tinha me tocado até agora, que a gente está falando desse lugar da voz, como uma pessoa que está indo em busca disso, que é a Amanda, e com essa experiência que você teve, né? Ou seja, esse lugar de encontro de uma pessoa que trabalha a voz, de uma pessoa que sabe o que é não ter a voz por um tempo. Acho curioso. E também acho curioso que você falou bastante de ciência, Amanda, e eu vejo o pouco que eu conheço de verdade do trabalho da Luciana, porque é sempre um observar de longe, e nessa loucura de vida a gente nunca tem o tempo que a gente gostaria para estar mais perto, né? Mas eu vejo, por exemplo, um trabalho muito ritualístico, muito de mitos do trabalho do ator. Quando a gente fala do Eugênio Barba, da Júlia Varley, né? Sim, a Júlia. A Júlia, que é uma atriz que perdeu a voz, que por isso eu busquei como mestra. Eu disse, bom, agora eu preciso de uma mulher que perdeu e encontrou a voz para ser minha professora. Sim. E artista, né? Porque as outras mestras eu já tinha das áreas, mas eu precisava de uma artista para me mostrar como eu encontrar minha... Por isso que ela me dirige nos meus espetáculos. Sim. Atrás dela por isso. E aí eu vejo nesse trabalho seu, que já é de longa data, né? Com a arte secreta do ator, e é uma observação ignorante, porque é só de longe, eu não consigo, eu não fiz análise, mas... Agora de longe mesmo. Eu vejo caminhos paralelos, por exemplo, no trabalho da busca pela ciência
pela Amanda, e, por outro lado, um arcabouço histórico, mitológico e intuitivo no seu trabalho, Lu. Eu queria que você falasse um pouco dele, dessa trajetória, e, ao mesmo tempo, eu vejo, sim, uma busca por um conhecimento sólido e até cientificizado dessa busca nos lugares intuitivos, né? Queria que você falasse sobre isso, ou se eu estou viajando na maionese. Não, está viajando não. Eu queria ratificar que isso tem uma característica muito pontual em artistas mulheres, que têm uma paixão pela pedagogia e uma necessidade de, como eu falei aqui para Amanda, de um diferencial, porque nós mulheres, se não formos incríveis, especialistas e mandarmos muito bem, o mercado é muito árduo, né? Então, isso não tem nenhum rechaço quanto aos homens, porque você sabe que eu tenho um projeto só com homens, né? Então, estou longe de ser misândrica. Então, mas um homem não precisa de, às vezes, tantas qualificações, o mercado já está aberto para eles. A mulher tem que ter o pós-doutorado naquela ideia para conseguir ter um lugar de fala. Então, eu acho que isso vai ser uma característica das mulheres que compreendem isso, que tem um dia o despertar para o machismo, que não é algo que a gente nasce sabendo, ele às vezes é invisível até para nós mulheres. A gente acha que quando a gente passa por um rechaço, por uma desqualificação, por uma perda de oportunidade, a gente acha que é porque eu sou a Luciana. A Amanda pensa, porque eu sou a Amanda. É um problema comigo, Amanda. Ela não pensa que é pelo gênero. Hoje é mais fácil pensar assim, mas eu, durante muito tempo, achava que eu tinha um problema por ser Luciana, por ser filha do G. Martu, por ser filha da Gisele Lemper, por ser Brasília. Eu sempre ficava buscando uma coisa personal. Perdi muito tempo para perceber que era genérico, né? Aí o genérico veio depois. Foi bom porque eu não tenho, enfim, acting para vítima. Então, isso me forjou. Mas eu acho que o conhecimento vem por curiosidade, por esgotamento, por levar a sua informação, a sua ferramenta à enésima potência, e uma hora você fala, então é isso? É só isso, então? Ou então, quando não funciona, esbarra numa limitação, você não passa num teste, ou você começa a assistir coisas também que despertam, né? Você assiste um espetáculo e fala, nossa, existe isso? Nossa, eu vi quando eu vi Antunes Filho pela primeira vez, foi um golpe no meu coração. Eu falei, esse é o teatro que eu quero fazer, quando eu vi Antunes. E tem todo esse lugar com a mitologia, com o arquétipo, com Jung, né? Ele já traz todo esse lugar teatral, ritualístico, sagrado. E aí eu fui estudar o Antunes, fui estudar com o Antunes, fui atrás dele aqui em Brasília, em São Paulo, então eu fui atrás. O Antunes foi um espaço para mim. Ter sido formada por uma diretora mulher como a Dulcina de Moraes, ter tido a oportunidade de ter sido aluna da Dulcina, fazer a faculdade da primeira mulher a profissionalizar o nosso ofício, né? Se não fosse a Dulcina, não tinha o curso superior em artes cênicas, não tinha o registro de ator, né? Importante, tinha que ser ensinado na escola, né? Pré-primária, a importância da Dulcina de Moraes, entre outras, mas com certeza ela aqui em Brasília seria impossível. Não. Então, quando você cria da Dulcina, você sai com paixão pela pedagogia. Eu acho que o ator pedagogo, o artista que gosta de ensinar, ele traz essa curiosidade por argumentos, pela técnica. Então, eu saí da faculdade sabendo menos do que eu sabia antes, num sentido de coragem, transgressão, curiosidade, liberdade de pensamento. Eu saí dentro da caixinha. E aí eu montei uma escola para sair da caixinha, porque eu aprendo ensinando. No caso, desaprendi, né, ensinando. E aí eu precisava de elementos. E isso é uma estrutura em mim, né? Precisar aprender novas coisas. Mas, então, sempre que tem um conhecimento novo, no início eu me sentia um pouco, nossa, eu não sei nada. E é horrível para o ego quando você se diz já professor, expert, bom ator, bom diretor. Nossa, tem isso tudo aí, eu não sei. Alguns tomam atitude de rechaçar, desqualificar, isso é velho, né? Então, a galera da psicanálise dizendo para analítica dizendo para arquetípica, para comportamental, né? Enfim. E essa é uma tendência excludente que todos nós perdemos, né? E o bom do artista é ser esse aglomerador, né? De níveis da cebola que você falou, pelo campo artístico e do inconsciente. Então, isso começou Aí eu saí desse lugar de ficar sofrendo por não saber nada,
Ok, mais. Então, toda vez que eu me deparava com o campo do conhecimento, um diretor, uma técnica, um gênero dramático, do qual todo o conhecimento que eu tinha a priori era inútil, em vez de eu ficar lutando, eu abria mão do que eu sabia, porque se o que eu sei é bom, vai sobreviver, em algum momento vai voltar, me tornar completamente aspirante novamente. Então, eu passei a destruir o próprio teto da minha barraca cada vez que eu me deparava com isso. Isso virou uma espécie de adição, de vício, como uma droga. Tipo, onde é que tem alguma coisa nova? Então, em vez de me sentir ameaçada, claro que você o tempo todo gosta de ter essa sensação de que você é uma expert, né? Mas eu acho que você é filha de atores que fizeram teatro na ditadura, com valores muito diferentes do que se faz hoje atrás de like. Então, eu acho que eu criei uma espécie de imunidade a elogio, imunidade à sedução, ao mínimo de esforço para o máximo de resultado. Mas, assim como a Amanda também, eu fui fazer mestrado em psicologia. Eu fui atrás da ciência para justificar meus métodos de atuação, porque eu começava a trabalhar com os atores e percebi que a psicologia ensinada na faculdade era uma matéria totalmente inócua, sem profundidade, sem entendimento tanto da complexidade que é ser um artista e os inputs e os atritos que esse ser sensível sofre num cotidiano, numa sociedade feita que não valoriza os artistas, que não valoriza esse ofício, que não valoriza essa profissão, como esse artista, essa sensibilidade, essa multiplicidade na composição de personagens, no construir um personagem, sua psique, seu psiquismo, sua voz, de onde vem tudo isso? Então, eu fui atrás de fazer mestrado em psicanálise, em comportamental, filosofia. Eu fui atrás da ciência para buscar as bases para construir um método. Um pouco assim, arrogante, no sentido assim, eu vou ter um mestrado, aí ninguém vai ficar dizendo que eu estou falando, que eu não posso falar o que eu estou falando. Mas eu só fui atrás de reforçar a minha intuição. Eu só quero um certificado para dizer que aquilo que eu sinto, aquilo que eu experiencio, com 20 anos de carreira, tem sentido. Né? Porque se eu falar assim, da onde você tirou isso? Quem é você para ser criativa? Aí eu fui atrás também do método de psicologia e eu fui atrás e não parei mais. Então, o tempo todo eu estou atrás de informações no budismo, na meditação, na psicologia, na fonoaudiologia, na neuroanatomia, porque eu acho que ser artista, ser ator, a arte mais complexa de todas que existe. Me mostra um pianista que toca super bem, eu vou dizer, ser tão bom como esse pianista no teatro é mais difícil do que ser o maior pianista do mundo. Não foi eu que disse isso, foi Chekhov, que disse que é mais fácil tornar o maior pianista do mundo que o maior ator, porque um pianista vai ter que aprender a tocar piano, como atriz tem que aprender a atuar, mas o pianista vai encontrar sempre um piano afinado. E nós, atores, somos piano e pianista. Então, além de aprender a ser expert, dominar todas as oitavas, eu vivo desafinado. Um piano você afasta para a esquerda, arrasta. Eu tenho um piano aqui na minha sala. Ele está parado, eu quero mexer um pouquinho ele. Se eu mexer, ele vai desafinar. Um objeto de madeira. Nós vivemos nesse lugar de afina, desafina, afina, desafina, afina. Então, a complexidade, quando tudo isso fica excelente, técnica, corpo, alma, espírito, voz, organismo, joelhos, articulações, tornar isso tudo afinado, excelente, é raro. Mas quando você faz isso, você tem um artista muito complexo, muito complexo. Né? E se ele ainda tem um interesse pela sociedade, se ele é pró-vida, então você tem uma arma potente de transformação. Eu queria só fazer um comentáriozinho rapidinho, mas... porque, só que é uma coisa rápida. Eu também sou professora de teatro, né? Dou aula no Marista. E eu dou aula mesmo de teatro oficina, né? Não cênicas no regular. E eu me pego muito nisso, porque são meninos, assim, né? Tipo, eu muito acostumada a sempre frequentar aulas de teatro com pessoas da minha idade ou mais velhas, me pegar num lugar onde eu dou aula para adolescentes, crianças, é justamente isso, porque tem hora que o que eu aprendi a minha vida inteira, enfim, estudando, não serve, não funciona. Então, é isso, a gente pega muito nesse campo da intuição, de como abordar e contornar aquilo para que
saia o melhor resultado, e é isso, né? Eu acho que isso que faz dar essa reverberação, essa pulsação, essa vontade de mais, de conhecer mais, porque você aprende isso daqui para um campo gigantesco, e é muito gostoso. Acho que você também tem isso, né? Se pegar nesse lugar de professora e perceber que o que você sabe para chegar aqui é quase nada. Você tem que realmente estar muito presente e, enfim, muito presente mesmo com os seus alunos e com a atmosfera ali do lugar para conseguir ensinar coisas para além do que você mesmo sabe. Dar algumas palavrinhas. Primeiramente, agradecer esse meu elenco incrível. Tudo que vocês estão vendo aqui, toda a iluminação, cenário, fotografia, figurino, maquiagem, tudo por eles. Exatamente, a necessidade é que faz a excelência. Incrível ouvir vocês falando essas experiências, falando dessas vivências, né? A gente cai um pouco, eu estou caindo um pouco no clichê do Sócrates, só sei que nada sei, e é isso que nos move adiante, e é o que faz a gente buscar essas coisas todas, mas ao mesmo tempo eu me pergunto assim, e aí eu queria ouvir um pouco a Amanda, assim, e aquilo que a gente constata que de fato a gente, não é que a gente não sabe, mas que a gente erra naquilo que a gente sabe, a gente fracassa, a gente falha, por exemplo, eu tô ouvindo vocês falando assim, cara, quantas vezes eu já não me peguei assim no total conforto de acreditar que eu já estava pronto para qualquer coisa, para um trabalho, sabe, e daí fazer qualquer coisa também nesse trabalho. Não falo só de atuação, eu também sou professor de inglês ou de teatro, e aí, sabe, essa coisa de, eu já sei, eu sou muito bom, vou para lá, vou fazer, né? Quer dizer, é uma falha, acho que é um fracasso um pouco. E o que isso transforma a sua forma de trabalhar, Amanda, assim? Então, a partir desse fracasso, tem algum momento que você percebe assim, cara, eu tenho que mudar tudo. Isso vai mudar meu jeito de fazer as coisas. Eu já fracassei muito, mas eu não sei se eu uso muito essa palavra do fracasso, na verdade. Porque assim, a gente sempre pega desafios muito grandes, assim, né? E eu acho que uma coisa que antes da entrevista começar, a gente estava papeando sobre essa ansiedade e a experiência da Luciana com 24 anos e como ela se sentia, eu sempre me vejo, assim, em trabalhos de um mês atrás, às vezes, sabe? Que eu sinto às vezes que, por mais que eu ache que eu tenha que a minha técnica vai conseguir abraçar o trabalho que foi proposto, eu fico muito ansiosa e acabo, enfim, deixando um pouco dessa ansiedade, do medo da não aprovação falar mais alto do que realmente conseguir fazer aquilo que, tecnicamente, eu já estou aprendendo, né? Aprendi, conseguiria fazer. Outro dia eu compartilhei no Instagram uma frustração muito grande que eu tive, que eu tinha pegado um trabalho, eu faço parte de duas empresas, uma de São Paulo, outra do Rio de Janeiro, de voz, né? Trabalho aqui de Brasília, e eu peguei um trabalho que era de reality show. E reality show não é atuação, por exemplo. As pessoas não estão atuando, elas estão vivendo. E isso pegou num ponto meu que me deixou... Eu já fiz outros trabalhos, mas eu sempre tive muita dificuldade com reality show justamente porque não estão atuando. Então, nesse ponto, eu até compartilhei que eu estava muito frustrada, porque foi a primeira vez que eu não consegui fazer um trabalho, que eu pedi para o diretor me dar Opa, fala. Você está mutado. Eu estou viajando na resposta? Não. Eu quero, desculpa te interromper muito, assim, mas você está falando do seu trabalho do reality show, quero que você volte nisso, mas eu acho super curioso que, assim, eu acho que poucas pessoas conhecem o trabalho de voz, né? Do voice-over, da dublagem. Então, aproveita também para explicar um pouco o que é dublar uma animação, ou mesmo um filme com pessoas reais,
E o que é fazer um voice-over, e o que é trabalhar o voice-over sem a voz original por baixo. Se você puder explicar um pouquinho, acho que vai ser muito legal também para nossa conversa. Ah, beleza. Ok. Não, a gente fala dublagem, mas dublagem ela é um dos campos da voz, assim, né? Ela não é a que abrange tudo, né? Dublagem é aquilo que a voz que eu dou para uma mídia que já existe em outra língua. Então, vou pegar um longa dos Estados Unidos lá, vou fazer tá em inglês ou tá em espanhol, e aí vou trazer para o português. Isso é dublagem. Reality show já é voice-over, né? Que aí eu vou fazer a voz em cima daquele personagem. Aquele personagem não, aquela pessoa que está só vivendo a sua vida sendo filmada. E tem várias ramificações dentro da voz, né? Assim como a voz original, que é uma coisa que eu faço muito. Eu acho que de todos os campos, o que eu mais trabalho é a voz original. Já dei muita voz para personagens. Agora, atualmente, eu estou fazendo um que é de um jogo, onde eu faço tanto em português quanto em inglês a voz original. E, enfim, é isso. Eu sou atriz de voz. Só que, às vezes, é muito mais fácil para as pessoas compreenderem que a atriz de voz também é dubladora, que tudo mais. Então, às vezes a gente usa esse termo porque muitas pessoas elas conseguem entender melhor do que se trata, mas não, é um campo muito diverso, enfim. E aí, pode falar. Você já fez ADR também? Não, nunca fiz. O ADR, para quem não sabe, é o ator fazer a cena e Uhum. depois ele colocar a voz dele também sobre a cena dele. Isso você vê em muitas séries, né? Quando você vê a diferença, às vezes, do som de algumas séries americanas, e às vezes o som, às vezes aqui no Brasil, você vê essa característica que muitos atores, né, às vezes são treinados desde o início da carreira deles, tem atores que desde cedo são acostumados, além de fazer a cena, ir para o estúdio colocar a voz sobre isso, com emoção, com tudo. Minto eu fiz uma única vez, mas é que foi muito pequenininho. Quando eu fiz o filme Manual do Herói, do Falcon. E aí eu precisei regravar, porque a gente gravou num ônibus. Mas foi uma vozinha, assim, eu nem estava lembrando. Mas... e ele serve tanto para corrigir coisas, mas que é óbvio, né? O meu ator fez uma cena cantada, a gente foi depois para o estúdio botar a voz em cima para melhorar aquilo, mas o ADR como uma técnica day by day, tipo, eu estou fazendo essa cena aqui agora, e ela tem emoção, e depois eu vou para o estúdio para fazer isso em cima de mim mesma. E eu acho isso impressionante, eu sinto falta de ter um letramento disso como estrutura técnica, porque alguns atores não sabem fazer isso, e isso, independente da necessidade de mercado, é uma estratégia de alargamento do potencial dramático do ator, do entendimento de repetição, de fazer, a gente já fica assim, plano aberto, fechado e médio, o detalhe, quer fazer a mesma cena com a mesma intenção, com a mesma continuidade de ação, com a mesma emoção, então você não pode chorar no plano aberto diferente do plano fechado, tudo isso já exige do ator a técnica. Agora, depois ir para o estúdio, colocar a voz nisso, sem artificializar isso, sem perder isso, é incrível. E a gente já tem isso acontecendo em São Paulo, em outras cidades. O Patrick, né, é um dos maiores especialistas que eu conheço aqui no Brasil, que faz ADR também para HBO, para outros streams. Eu acho isso fantástico. Nas coisas da voz é uma das minhas curiosidades do momento. Tipo assim, é o meu próximo curso, entendimento, interesse, curiosidade que eu estou assim, olhando assim no horizonte. Só para complementar aí a gramatura da Amanda de expertise. E é incrível pensar isso, né? Porque acho que o que a Amanda vai falar um pouco é desse lugar da pessoa, do ator, que é a Amanda, fazendo, digamos, ela mesma para uma outra pessoa, né? Enquanto que a DR é exatamente o oposto. É você, depois de atuar e viver todo o seu personagem, agora você vai fazer isso novamente com sua voz, né? Só com a voz, ali, encaixar ali no sync. E que lugar foi esse, Amanda, de fazer esse reality show e sendo você, não sendo você? Como é que foi isso?
Eu empresto a minha voz, né, para os trabalhos que eu faço. Então, do reality, era uma pessoa, obviamente, completamente diferente de mim, mas o problema não é esse, porque a gente esbarra com personagens completamente diferentes da gente. Mas existe uma ligação, uma conexão, que é o que eu trabalho bastante entre o ator e o ator que está lá atuando na mídia e eu como atriz também, que é essa parte cênica, que é quase como igual uma intuição mesmo, assim. E o reality não tem isso, porque você está só vivendo. É como se a gente estivesse fazendo essa entrevista e alguém quisesse fazer o sync em cima da gente, assim. E fazer essa parte do reality me pega muito, e nesse dia me pegou muito, porque eu não sei se eu estava preparada do dia, toda aquela, enfim, toda... Quando a gente entra no estúdio, respira, faz a técnica vocal e vamos nos preparar, não sei se não, os chakras não estavam alinhados, mas eu não consegui. E foi muito bom, porque quando eu compartilhei isso no Instagram, falando, né, sobre a minha frustração, abriu um leque para as pessoas virem falar comigo sobre outras frustrações também. E enquanto isso se junta, né, que nós não somos perfeitos, eu não vou estar lá vendendo uma máscara de que eu sei tudo, eu faço tudo bem, tá tudo certo. E ao compartilhar isso e as pessoas virem falar comigo sobre isso, até o Marcelo veio dar um carinhozinho assim, de tá tudo bem. Eu peguei uma técnica ou outra de pessoas que, inclusive, tinham lido o meu próprio TCC sobre isso, e eu consegui fazer no outro dia muito mais tranquila, assim, sabe? De que tá tudo bem errar. Eu estava num momento, talvez, que os chakras não estavam alinhados, eu não estava muito bem, mas eu consegui fazer aquele momento, aquele trabalho com mais eficiência, sem me cobrar tanto. Porque eu já cheguei sabendo que reality é um trabalho que me deixa um pouquinho com medo, porque para mim é um pouco mais difícil. E aí, eu entrar mais tranquila, que tá tudo bem eu fracassar, eu errar, me deixou um pouco mais segura de mim. Então, enfim, é isso. É um campo muito complexo, porque a gente não ouve falar muito também, né? A gente não tem muitas pessoas para nos espelharmos, assim, né, em relação a isso. E quando eu lancei essa minha monografia, que eu falei sobre isso, eu fui a primeira do Brasil a falar sobre isso, e isso é muito impressionante para mim. Tanto que eu recebi algumas pessoas vindo falar comigo do Rio de Janeiro, que estão usando a minha pesquisa também para falar sobre. E entender essa complexidade do assunto e que as pessoas não falam, a voz é um campo extremamente elitizado, é extremamente difícil de você estudar sobre, principalmente quando você fala sobre essa área da atuação com a voz dentro da dublagem, da voz original, enfim, porque tudo exige um investimento absurdo. Então, é difícil encontrar dubladores que falem sobre seus fracassos, que falem sobre as suas dificuldades, que falem abertamente sobre alguma técnica que pode ajudar sem necessariamente vender um curso. E obviamente, não estou falando que não tenha que vender cursos ou algo assim do tipo. Você estuda, às vezes, para receber algo em troca, mas um retorno, né, financeiro. Mas eu entendo que existe muito desse ponto de, tipo, eu não vou compartilhar a minha técnica e a minha sabedoria em cima do que eu sei, porque outras pessoas, elas vão, enfim, ter podem tomar o meu acesso. Hã? Vão ter acesso a isso e eu perco a minha singularidade. Aqui entramos como começamos essa conversa hoje, né? Exatamente. Em vez de a gente fortalecer um nicho do mercado, a gente deixa só eu segurar aqui esse brilho para mim, ser o que consegue abranger tudo, né? E é um dos pontos que eu coloco na minha monografia, que é essa falta de acesso das pessoas de estudarem a voz dentro desse campo, para mim é uma coisa elitizada mesmo,
muito fechado, as pessoas não têm acesso, e é isso. Eu só vou te falar se você me pagar. Eu só vou poder te ensinar algo se você tiver condição de pagar a estrutura daqui e tudo mais. E, enfim, eu já percebi que na pandemia, alguns dubladores, obviamente, que vendiam seus cursos dentro de estúdio, começaram a tentar dar uma contornada para continuarem no mercado e tudo mais. E foi muito interessante, porque eles saíram dessa caixinha do só posso vender com essa estrutura aqui, falar sobre esse assunto com essa estrutura aqui, ter uma conexão com as pessoas que me seguem e me admiram com essa estrutura aqui, para começar a realmente falar sobre a dublagem dentro de outros aspectos, inclusive da técnica teatral, da cênica, do que eu trabalho antes de ir lá para o estúdio para falar sobre a voz. Exatamente. E eu não consigo dar a voz para um personagem se eu não faço. O que mais tem né, no seu mercado, você sabe disso, eu passo bem por isso também, que são os dubladores que querem fazer dublagem sem ser atores, sem entender de atuação, e invariavelmente, quando o estúdio é bom, fala para aquele dublador, ó, você tem que fazer um curso de atuação, e aí vem fazer um curso comigo, com qualquer outra pessoa, fala assim, eu sou dublador, queria fazer um curso de atuação, porque como a pessoa tem uma boa voz, tem um talento, né, ela acredita que aquilo vai ser um elemento determinante e único, ele é um elemento facilitador, é excitante, é muito bom entrar num ofício que você tem alguma habilidade, uma facilidade inicial, mas sem a técnica daquele ofício como um completo, né? Tipo, eu tenho uma rouquidão, então, digamos que eu tenho uma característica que limita a minha voz, eu posso trabalhar com essa limitação e fazer muitas coisas com ela, ou eu posso ficar tentando ter uma voz que eu não tenho. Mas aí eu tenho que compensar o quê? Eu tenho uma voz rouca, mas eu tenho uma gramatura de atriz, que tem muito ator que faz 25 vozes que não tem. Então, encontrar um lugar no ofício de entendimento do que se trata tudo aquilo. É como as pessoas querem ser ator de cinema e não querem usar corpo. Não, corpo é do teatro. Não, eu quero só atuar do pescoço para cima, né? Só é aqui, só, né? Então, essa falta de informação, junto com uma competição de mercado, uma comercialização do mercado, e que tem a ver com uma coisa mais complexa ainda, que é quem é o dono da voz, né? Quem é a dona da voz. Voz é formação de opinião, é liberdade de expressão, tem algo muito social, arquetípico por detrás de dar uma informação que restringe dar voz às pessoas que querem dar voz, e principalmente voz mulheres. É um lugar como cartório, né? Tem um cartelzinho que vem aí se desmantelando com o passar do tempo, e agora, com todo mundo podendo ter um estúdio em casa, todo mundo tem suas tecnologias, e barateando, inclusive, isso tende a quebrar. E a excelência, quem é bom, tende a aparecer mais, né? Sim. E é isso, não adianta eu querer me especializar no cinema, me especializar na dublagem, se eu não entendo que a base disso é o teatro. Uhum. Então, esse é um grande ponto que eu comecei a perceber que na pandemia foi o jeito que eles pensaram em continuar, e foi o jeito que realmente, para mim, faz todo sentido de começar um curso, de começar a falar sobre, que é essa base que tem que ter, que precisa ser experienciada, vivida, sentida, criar os leques da atuação dentro do seu corpo para entender o que eu tenho que fazer no momento que meu personagem está num momento de ação, enfim. É uma loucura, mas é muito legal, é muito gostoso. E a partir do fracasso é que a gente realmente impulsiona para buscar mais, né? Então, é isso. Que maravilha. Estou feliz de ouvir tudo isso. Queria sair um pouco dessa profundidade que a gente está aqui navegando os mares profundos, não os serenitatis. E brincar um pouquinho. Nosso bloco 3 é aquela brincadeirinha do ping-pong, nada premeditado, é mais palavras soltas ao ar, só para a gente descontrair um pouco, e aí a gente volta para o nosso bloco final. Amanda, presença ou precisão? Presença. Palavra ou respiração, Lu? Respiração. Improviso ou estrutura, Lu?
estrutura. E você, Amanda? Ai, difícil escolher um. Não precisa escolher. Então, ambos. Lu, estúdio ou ritual? Eu vou mais até a fundo, assim. Grotowski ou Brecht? Atualmente, Brecht. Nesse momento do mundo, Brecht. E você, Amanda? Eu também. Corpo ou voz? Não podemos. Os dois. Não, ei! Não pode! Corpo é voz, voz é Mas corpo. é corpo. O corpo é a caixinha de som da voz. Sim, é o que eu aprendi horrores com a Súlia, inclusive. É incrível, o João Brits, né, do Teatro Bando em Portugal, com quem eu tive o prazer de fazer uma residência, 2 inclusive, ele vem das artes visuais e ele é extremamente metódico e técnico, e para ele são 3 coisas completamente diferentes. Corpo, voz, são inseparáveis, claro, mas para ele uma coisa é a voz, uma coisa é o corpo, e uma coisa é a interioridade, né? Os sentimentos que são expressos exclusivamente aqui. Então, o trabalho do Brits é o desenvolvimento de técnicas para a expressão facial que traduzem a interioridade, o trabalho com o corpo, a dilatação do tempo, presença na cena, o seu deslocamento, o entendimento do espaço, os graus de interpretação no sentido da estética mesmo, né? Se você está sendo mais dramático, grotesco, realista, naturalista, e a voz, com seus diversos aspectos tímbricos, não tímbricos, musicais e tudo mais. Quer dizer, eu acho um trabalho incrível, eu sou cria desse lugarzinho aí com pouco conhecimento. Eu tive a oportunidade de encontrar com ele no Mato Grosso, e para justamente complementar o que você está falando, junto com o que eu e a Amanda falamos, porque é claro que a gente sabe que voz é voz, corpo é corpo, podemos fragmentar tudo, mas nesse momento, quase que arquetipicamente, quase como ideologicamente por essa conversa toda, separar isso seria andar para trás aonde a gente andou para frente. Mas a gente sabe que sim, né? Separado. Mas eu lembro dessa história do Brits, que a voz vinha do ombro, a voz vem da lombar. Aquele personagem é justamente naquele ponto motor, né? Que é o que ele chama, o ponto motor da voz, que fazia com, né, então, que o ponto motor, então, assim, só para poder usar o próprio Brits para dar reforço ao que eu e a Amanda falamos aqui. É uma provocação, gente, é uma provocação. E assim, continuando aqui, Amanda e Lu, a semana que vem vocês vão trocar de papéis, vocês vão viver a vida uma da outra. Quais, do pouco que vocês se conheceram aqui, quais as maiores curiosidades, Lu, no trabalho da Amanda? Nossa, muito legal, porque aí você está falando assim, você está me oferecendo a Disneylândia, né? Para uma pessoa que perdeu a voz, a coisa, poder trabalhar com a voz, ser um profissional da voz, enfim, casamento com felicidade para sempre. Eu diria que se eu pudesse ser cantora, por exemplo, eu deixava de ser atriz facilmente, mas por mais que eu tenha melhorado a voz, minha voz não aguenta hoje tanto tempo de empenho, né? Ela tem ainda suas restrições. Mas eu acho que eu ia gostar muito de... Eu tenho feito, como é que chama? Voz original para desenhos, que é uma das coisas que eu gosto de fazer. Até vai ter um desenho que vai estrear agora, eu faço a vilã, eu faço 4 personagens diferentes nesse desenho Brasil e Alemanha, a produção. Então, eu gosto, né, muito da ideia de fazer vozes e de desenho, enfim. Mas eu acho que eu ia gostar do que a Amanda teve dificuldade antes de virar, na próxima vez, se o próximo expertise dela, ela vai ser a maior especialista em fazer voz de reality. Eu acho que eu ia fazer reality muito bem, porque é algo que eu estou bastante acostumada, só que eu tenho a fazer de gozação, né? Eu gosto de fazer... Mas desde pequena, eu e meu pai, nós tínhamos a mania de tirar o som da TV. E nós fazíamos as vozes das personagens
claro, inventando novas coisas que essas pessoas poderiam estar dizendo mais interessantes ou mais patéticas. Então, eu acho que eu gostaria muito de viver essa vida dela de fazer voz de reality, fazer voz original. É algo que eu ainda não tirei da minha carreira. Eu tendo a projetar para todo mundo, mas é algo que eu gosto muito. E você, Amanda? O que você acha que seria a primeira coisa que você ia experimentar na vida da Luciana? Eu queria muito, muito vivenciar essas partes do rito, dentro do audiovisual, enfim, de como você está presente ali no meio. Eu gosto muito, né? Já tive um pouco da experiência dentro do audiovisual, e eu já tive muitas conversas com amigos que tiveram aula com a Luciana, né? E o quanto isso instigou eles, enfim. Então, eu tenho muita curiosidade desse ser presente, assim, nesse momento da gravação e em como essa entrega, enfim, porque eu acho que é muito difícil, inclusive muito mais difícil atuar mostrando só o rostinho e não ter essa vontade do ator de se expressar com o corpo inteiro. Então, eu acho que eu ia querer investigar muito isso mesmo, de eu estar presente e falar o que o meu joelho quer dizer, somente mostrando o meu rosto e a minha voz dentro das técnicas da Luciana. Essa mulher é muito louca, cuidado, hein, Amanda? Ah, eu gosto. Ela um dia pediu para eu pegar meu texto e falar ele na maior velocidade possível que eu conseguiria falar. Eu falei assim, cara, que doideira, pra que isso, né? Mas as técnicas dela são incríveis. Tô brincando um pouco com a loucura, mas é isso. Eu tive muito pouco. Mas você sabe por que eu fiz isso? Porque você é um ator mentado, ator doado, mental. E você cuida do casting de todo mundo, você é super generoso com todo mundo, você ainda tem que levar os filhos pro set, e você chega na hora de gravar e você é excelente, porque você já é profissional. Mas isso fazia com que você ficasse na mente. E como o Exato. teu texto você não tinha tempo de digerir ele, mas ele é lógico, você tem letramento, mas se você conseguia falar ele super rápido, significa que ele não estava mais na mente. Ele já estava orgânico, como da palavra decorar, decore, by heart. Então, você poderia brincar e dar um passo a mais como ator. E todas aquelas coisas que, quando a gente está relaxado, a gente quer fazer no próximo filme, está disponível de novo, para você ampliar seu repertório. É E isso. quando o texto está num lugar que você tem que pensar nele, você acaba indo para os seus clichês, ou então acaba ficando um ator e diretor em si mesmo. E aí era a ideia de tirar o diretor de cena e deixar só o ator brincar. Só para Falou explicar tudo. Tá vendo aí? o Eu que tô me até parece. acanhado agora. Mas é isso. Não é que todo mundo precisa de memorizar o texto, né? Tudo, mas pessoas que não têm que memorizar o texto para algumas personalidades é uma maneira de libertar outras inteligências cognitivas cuja mente que está tendo que lembrar daquele texto num determinado nível proíbe, posto que inclusive o cérebro decora num lado, né, que é diferente de outras sensações sensoriais que vêm de outro. Então, como a gente tem duas personalidades diferentes, nem sempre elas são amigas, tem um pequeno cabinho desse tamanhozinho que junta esses cérebros, né? Então, a ideia é quanto mais cognições você está disponível, mais transgressor, mais livre, mais criativo você é, né, para a câmera, mais presente você fica, mais escuta de outros elementos ao que o teu colega te dá de presente, com a fala dele, o ritmo dele, um café que cai, tudo isso que você já tem. Mas quando eu posso fazer a preparação de um ator que já tem muita experiência de câmera e ainda é um ator preparador, eu penso assim, como eu ia querer se eu fosse atriz hoje e tivesse um preparador para mim? Eu quero que ele me torne muito confortável aqui, muito dona da situação. Eu quero eu ser uma só, quero meu personagem floresça em todos os campos aqui. Então eu te dei o que eu queria para mim. E é isso que eu falei que ia trazer a história de novo, né? Eu já falei isso na outra entrevista, mas assim, usando um pouquinho desse lugarzinho do ego, né? Que foi maravilhoso, assim, na hora que ela me disse essa história, eu falei, cara, por que ela não estava lá, né? Para fazer minha preparação? Porque a história foi que eu estava num dia que
celebrava ou lembrava um ano do falecimento do meu pai. E no dia anterior, o diretor já tinha dito que eu ia ter uma cena forte de gravação, já me preparar e tudo mais, que eu pudesse trazer tudo que era preciso para aquela cena. E eu travei completamente. Exatamente pela lembrança e memória do meu pai. Eu falei, caramba, vou usar isso, vai ser super fácil, chegar lá na hora, tal, não sei o quê, vai vir tudo, né? E era uma cena de choro, de lamentação. Cara, não saiu. E a Luciana assistiu o filme e pegou exatamente esse ponto. Ela falou assim, o seu choro não foi visto. Alguma coisa assim você disse, né? Eu vi que você trabalhou toda a sua técnica, mas seu choro não foi visto. E eu sabia disso. E eu fiquei, pois é, né, e tal. Eu fiquei quieto, assim. E aí, poxa, o que eu não poderia ter feito, né, com um trabalho exatamente como esse que você falou, assim. Ter alguém que possa trabalhar com a gente, não só eu comigo mesmo, buscando as minhas repetições e as minhas manias, né, de atuação. E como a gente sofre, né, a gente está falando um pouco do trabalho do ator, como a gente sofre, às vezes, na nossa indústria, na nossa carreira, no nosso campo artístico de trabalho, que às vezes nos falta isso um pouco, né? Esses lugares, Sim. tempos e aprendizados. Marcelo, eu queria fazer um comentário que eu acho que é oportuno, muito importante, assim, tem tudo a ver com você falou sobre fracasso, mas tá, eu quero falar sobre isso que aconteceu com você e eu vou me posicionar, porque eu não me posicionei durante muito tempo e na pandemia, assim como a Amanda falou que várias pessoas começaram a dar vários cursos e virou aquela coisa toda comercial, também na minha área de preparação de atores, com tudo que começou a haver uma espécie de pipocas de cursos, de treinamentos, baseado no que seria supostamente o que o Stanislavski teria dito sobre memória emotiva, substituição e tal, e aí eu faço questão de me posicionar e aí ligar o F para quem pensa diferente. É o seguinte, eu acho que, assim, eu nem lembro quem é o diretor, então eu vou falar isso, porque eu não sei quem é, então eu não estou ofendendo nenhum amigo. Então, assim, um equívoco que esse diretor falou com você, usa isso, um equívoco, né? Enfim, é tua escolha se você quer usar teu luto, e as consequências são suas. Acho que as pessoas têm pensado muito pouco nas consequências da vulnerabilidade que é um ator, e como um ator, eu não posso culpar e nem culpabilizar um ator por querer usar o que ele quiser, a matéria-prima dele, ele com ele. Mas como pedagoga, preparadora de atores, eu tenho que entender campos éticos. Há uma ética no nosso ofício que tem que ser vista. Claro que você, quando você está trabalhando com aspirante, é uma coisa, você trabalhando com mega profissional é outra. Dizer que um fulano, tipo um Brad Pitt, usa um método é uma inocência. O Brad Pitt usa um método, ele usa 210 métodos, né? Uma carreira, a pessoa, sapato apertado pula. O que eu preciso? Que nem a Amanda, está lá dando aula para os adolescentes lá. Não funcionou isso? Eu uso isso. Eu invento isso, porque eu preciso conseguir o resultado. Isso é um verdadeiro artista, um verdadeiro pedagogo que resolve problemas com a fórmula que tem ou inventa fórmulas novas. Ele me humilhou, impediu-me de ganhar $500 mil, humilhar, impedir, ganhar, rir, zombar, atravessar, escarnecer, fazer, arrefecer, encorajar, ter, ingerir, ferir, estar... O início do processo se deu com a escolha do texto. Na realidade, na escolha de um trecho da peça O Mercador de Veneza, de William Shakespeare, que foi escrita no século XVI. Apesar da data, o texto traz questões que permeiam a atualidade, tais como etnia, preconceito e segregação. Dentro do Mercador de Veneza, nós começamos primeiramente lendo o texto, né? Observando o texto, vendo como é que o texto estava ali, o que tinha dentro do texto de imagens. Esse é um texto muito forte, que já foi muito representado. Então, como eu fujo de todas as imagens que eu já tenho dessa atuação? Como eu descubro algo meu? É difícil. Então, essa era a jornada. Como ele podia mergulhar num processo pessoal. Após a escolha do texto, o monólogo foi memorizado puramente sem nenhuma intenção. Em seguida, criou-se uma partitura física extraída dos verbos do texto e seus antônimos, com o intuito de construir uma presença cênica. Bem, então agora a gente vai começar a explorar o animal. Esse animal que a gente escolheu, que ele está na comissão de frente,
Ele tem uma corporeidade, então eu queria que você explorasse a fisicalidade desse animal para conseguir uma outra coluna vertebral, uma outra maneira de caminhar, que não é psicológica, que não vem dentro do sentido do personagem, mas que pode oferecer um instinto, uma sobrevivência, uma relação mais corpórea para construir um personagem fora das obviedades, ok? Vamos lá. Em continuidade, foram escolhidos 2 animais para construir uma corporeidade extracotidiana, tendo em vista que Shakespeare dialoga mais com elementos mitológicos do que com o campo do psicologismo imediato. A essa partitura física acrescentou-se uma outra, a partitura vocal. Nisso eu construo o DNA da vida, nisso eu construo a estrutura verbal. Essa natureza verbal é o que dá o fenômeno quântico energético de que existe um conflito acontecendo, uma ação acontecendo, do qual eu, como espectador, vou junto e quero ver a solução desse conflito. Logo depois, o texto foi sobreposto a essas partituras, trabalhado, ensaiado, por meio de encontros que aconteceram remotamente. Se um judeu ofende um cristão, qual é a unidade deste? Além disso, com o objetivo de modular e criar novas associações para a cena, experimentou-se a partitura com 4 objetos diferentes: um banco, uma folha de papel, uma bolsa de moedas e um castiçal com uma vela. Por fim, para se aproximar de um tom mais intimista, talvez com uma tinta cinematográfica, por assim dizer, fizemos uma cena com a redução da fisicalidade e das intenções. Todo o mapeamento, toda essa exploração física, sonora, de imagens, de objetos, vai me dar a oportunidade de olhar para esse Shakespeare de maneira autoral e oferecer a minha contribuição para esse personagem. Simples assim. Mas a memória emotiva, a pessoa que está com o luto, que está triste ali, usar isso propositalmente, eu vejo um grande risco nisso. Primeiro assim, você é uma pessoa que perdeu alguém. Essa perda está ali dentro de você. Ela só está ali. Digamos que você tivesse que fazer uma cena que, inclusive, é da perda de uma pessoa similar. Eu perdi minha mãe na pandemia e vou fazer uma cena de uma filha que perdeu a mãe. Eu não tenho que buscar isso está em mim. Talvez eu nem aceitasse, se fosse algo que eu pudesse aceitar. Então, você tem que fazer isso, você está lá, frente a uma situação, você já está sensibilizado, mas você tem que chorar por quê? Porque você perdeu um amor, porque você quebrou a sua empresa, porque teu filho foi raptado. São lutos diferentes, emoções são diferentes. Elas acontecem em gramaturas diferentes, em lugares diferentes. A Julieta não chora porque perdeu um filho, chora porque perdeu o amor, porque o amor morreu. O homem que ela está casada há poucos dias, de 16 anos de idade. Então, os choros são diferentes e a função social da arte é esquecida completamente nisso, num nível de narcisismo, porque o que é importante é a tua performance. O personagem, ó, a mente na cena pertence ao personagem, as imagens pertencem a ele. Não estou dizendo que você não pode usar o que você quiser, mas roubar isso de um aspirante, roubar isso de um ator, a capacidade de imaginar, a capacidade suprema que todo mundo inveja num ator, que é se colocar no lugar de alguém totalmente diferente dele. A imensa empatia que isso necessita, a absurda compaixão, que seria de extrema necessidade social, se a população tivesse 10% do que o ator trabalha profissionalmente de empatia e de compaixão. Então, a substituição, que eu acho ainda uma coisa mais complexa, que é você pegar uma pessoa e colocar, eu tenho que fazer uma cena com a Amanda, de brigar com ela aqui, então pega uma pessoa que eu tenho um grande problema e coloco, estou sendo simplista, tá, gente, porque obviamente eu tenho raiva, então vocês estão vendo um pouquinho de raiva, mas eu tenho um artigo de 15 páginas em inglês na Revista de Antropologia Internacional, que eu explico os métodos todos do Stanislavski, a transição, mas enfim, e eu coloco o projeto em você, uma coisa, e esqueço que, né, então você passa a ser alguém da minha vida. Em que momento isso vai virar o personagem? É claro que isso vai dar um ruim. O ruim mais simples é você não conseguir fazer uma cena. Você não consegue chorar, você não consegue se emocionar. Faz isso 4 vezes, faz isso 8 vezes. Como o Gabriel Santana, no filme do Hungria, o Made in Favela, ele teve que fazer 14 vezes a mesma cena, chorando em catarse, ao sol do meio-dia, na cidade ocidental, né? Plano aberto, fechado, médio, médio, médio. Agora é para valer, agora é para valer. Não, mais uma, mais uma, mais uma. Sempre utilizando o quê? A verdade do personagem. Um jovem que a mãe tem que trabalhar num domingo, depois de ele ter gasto todo o dinheiro dela para lançar um CD que não deu certo, se sentindo culpado
porque a mãe tem que ir trabalhar de empregada doméstica doente, o melhor amigo foi morto no dia anterior, o amigo que estava querendo sair das drogas. O que ele tem? Tudo que ele não tem é o que ele tem. Tudo isso é imenso. Gabriel, com 19 anos de idade, não tem nem tem nenhuma memória na vida dele da mesma natureza. Não vai ser a perda de um cachorro ou até mesmo a perda de um familiar que vai funcionar ali para fazer 14, 15 vezes. Haja vida miserável precisar sofrer da sua própria vida para dar vida ao personagem. Atenção, espera dar a ação para jogar. Ação! Né? Isso é completamente insano. Tanto que o Lewis, do Actor Studio, fundador do Actor Studio, criou um método na época, criou uma palestra chamada Método ou Madness, para falar do uso absurdo da memória emotiva, da substituição, coisa que o Stanislavski escreveu em 1800 e a bolinha, nem chegou a passar os 1900, esse pensamento, e o próprio Stanislavski contradisse nos métodos dele. Mas aí, né, romperam com ele e começaram a construir um estúdio, e que tudo bem, mas que ficavam ainda usando o nome dele. Mas vários atores que vieram desse método puderam explicar que esse método, essa coisa foi criada num determinado momento histórico. A gente tem que sempre ver o método para uma determinada época. Estou trabalhando com não atores. Como é que eu explico para um ator? E se fosse com você? Então, se você perdesse a sua... Então, é todo um começo, o primeiro método a ser sistematizado. Que ele passou 40 anos aprimorando, até chegar ao creme de la creme. Então, eu costumo ter bastante empenho hoje em dia em deixar isso bastante claro, porque é uma grande dúvida dos atores que estão formando. Claro que vem uma emoção, você usa ela. Se você achar que é saudável, né? Mas, assim, compreender que uma piada de tanto ser contada perde a graça. Então, você faz isso agora, qual é a garantia de você fazer amanhã? Isso foi uma das coisas que aconteceu quando eu saí do Dulcina, porque eu não sabia como a emoção funcionava. Então, às vezes, ela funcionava num dia, e no outro dia ela não funcionava, ela me escapava. Gente, não tem método? Eu quero um método, eu quero uma técnica. Não é possível que não tenha uma técnica. Eu vou ter sempre que pensar na morte da bezerra para conseguir um efeito, né? E importante sobre isso, que a pessoa mais importante de chorar numa cena não é você, é o público. Não tem mico maior do que você estar se debulhando em lágrimas numa peça de teatro e o público está quase para te emprestar um lenço. Completamente frio, olhando quem fez a luz no programa. Entendeu? É horrível. Eu faço espetáculos hoje de teatro em que o ator não derrama uma lágrima e a plateia fica assim. Porque não se trata de chorar para fazer o outro chorar. O choro é um efeito, como uma cereja. O que se trata... Antes do choro tem uma voz, como diria Amanda, a voz com grave, médio e agudo, pronta para chorar. Essa voz dinamizando a fala, essa voz quase chorando, ela é como música, como a trilha sonora da Disney, que faz com que você veja, eu fico vendo o bonequinho, o brinquedo, e estou chorando, com uma super trilha sonora por detrás, com cellos e violinos, impactando o sistema nervoso, fazendo com que você fique num estado de precipício. Isso que faz chorar. A voz de um ator pode levar uma pessoa a chorar. Não necessariamente o ator chorando em cena faz alguém chorar. Pega a sua história com filmes. A voz de um ator, a imagem, o texto, a trilha sonora, tudo ali, é expert em fazer o público cair do precipício. E o ator achando que se trata dele se emocionar. E muitas vezes, quando o ator chega a se emocionar, o público não se emociona, dá um passo atrás. Você, como ator, tem que levar o público até o precipício, no último momento você dá um passo atrás e o público cai. Esse é o pulo do gato. Então, um entendimento da diversidade de métodos, da fé cênica, de acreditar no personagem, de fazer o momento anterior, fazer o objetivo do personagem, né, o conflito do personagem, e sim, aprender com as suas emoções, com as suas histórias de vida, né, e tudo, mas então, é um lugar que, na época, eu não pude falar nesse score todo para você, mas acho muito importante, já que estamos falando aqui sobre voz
e sobre emoção, e sobre personagem. O que faz o nosso ofício é uma técnica. Um ator profissional usar a memória emotiva, ou usar as coisas, ele pode, como ele quiser. Mas um aspirante aprender isso, desde o início, a usar dessa maneira, depois ele não consegue mais colocar ali dentro a imaginação. E como diz o próprio Stanislavski, a imaginação é mais útil que a memória. Não à toa eu Desculpa trouxe a aula, aqui. mas é porque Desculpa nada. apertou meus sapatos aqui. Desculpa nada, porque não à toa eu trouxe a pergunta e a história de novo, né? Porque que coisa riquíssima ouvir isso tudo, sabe? Eu tô aqui maliciosamente pensando, cara, esse aqui vai ser o trailer desse novo projeto, porque assim, obrigado demais, Lu, assim, você trazer tanta coisa tão rica, tão útil, tão cara, né? De coração e abertamente assim pra gente, porque é preciso falar isso. É preciso dizer, né, que a gente, nós atores, nós artistas, nós somos seres humanos, emprestamos nossa vida para essas pessoas, essas figuras, esses personagens, mas antes de tudo, né, somos profissionais nisso. E isso custa. E não custa só dinheiro, custa especialmente um esforço, desenvolvimento, hercúleo da nossa própria existência, né? E ontem a gente estava falando um pouco disso, como que a descartabilidade do ator às vezes provoca um Heath Ledger, né? As pessoas que às vezes não conseguem suportar esse processo. Né? É preciso tomar cuidado com a saúde mental dos artistas, como tomar cuidado com a saúde mental dos professores. Há um lugar de invisibilidade desse espaço, né? Um lugar comercial com isso. Vou só dar um exemplo, porque eu não posso deixar de dar. Eu fui chamada para fazer um teste como atriz, e o produtor de elenco gosta muito de mim, quis me ajudar, e eu tinha que fazer uma filha cujo pai está morrendo, está no campo astral, ele está indo para aquele outro campo. E chamaram meu próprio pai, o Gemartu, para fazer, porque queria me ajudar, né? Aí botou meu pai de lá e eu tinha que fazer uma cena que meu pai está indo embora de comoção e choro e tudo mais e tal. E eu assim, quase tendo um AVC, entortando assim. E eu não conseguia. Primeiro porque eu já vi meu pai morrer quase 10 mil vezes nesses anos todos. Né? É algo que eu estou exausta, né, desse espaço. E aí, depois de algum tempo, eu com muita timidez, que eu vi que ele fez isso, Lu, olha que eu chamei fazer teste com você, seu pai. Eu, obrigada. E aí eu falei, será que você não poderia chamar um outro ator? Perguntei. Aí o João Antônio estava na fila para fazer o teste lá dele, chamaram o João Antônio e eu... Aí, então, o que aconteceu? Eu fiz um comentário, uma brincadeira arrogante, não, desculpa, é que eu sou muito atriz para usar memória emotiva, desculpa. Mas eu falei assim, não é que eu não pudesse fazer uma cena com o meu pai, fazendo o meu pai, mas eu precisava de um coach, de um lugar de aprofundamento, de desconsideração que ele é meu pai, para ele virar o pai da personagem, porque esse lugar aparentemente fácil, não tinha nada fácil ali, porque eu já estou bastante treinada e ensino todo um lugar de fazer, de ficcionar, de trabalhar a minha, de ter fé, de acreditar no que ninguém acredita. E isso é muito importante para mim, como Luciana, tanto como atriz, como para acreditar que o mundo pode ser melhor. Eu tenho que acreditar num mundo que é capaz de existir, apesar de todas as aparências horríveis. Então, eu tenho algo de muito sadio na busca do meu método, que ele fala com a minha ética como pessoa, porque se eu começar a precisar da realidade, a precisar da minha vida, minha própria vida, para poder compor personagens, precisar disso, além de me esgotar, eu vou começar a olhar para a realidade do planeta sem menor tipo de capacidade criativa, sem menor ilusão. E eu preciso dessa ilusão, dessa fantasia, desse sonho. Né? É isso. É isso. Eu ligo essa fala, esse aprendizado aqui, que aula incrível, nisso que você acabou de falar, um pouco com o que a Amanda vinha dizendo sobre esse emprestar-se para um reality show, onde, na verdade, a gente não está fantasiando nada. Eu acho que eu senti um pouco, Amanda, um nível exacerbado de exposição da própria Amanda, né?
Até que ponto a gente estaria disposto a nos entregarmos, nos expor tanto nesse lugar em que a Amanda surge, não um personagem qualquer que ela é capaz de fazer e tem as técnicas para realizar, né? Acho que a gente também está falando um pouco disso, né? Do quanto eu me dou, né? Enquanto ator, na minha personalidade, na minha própria existência, para uma figura que está ali. E que não é a figura, é um reality. E defende com dignidade, né, Amanda? Porque eu acho que uma coisa deve ter sido também como você defender uma pessoa que é real, né? Porque não é um personagem, né? Como dar dignidade para ele, que eu acho que é isso que a gente está falando. Da dignidade, no ofício da dignidade que você dá para o seu personagem. Ela precisa, é exigida nesse lugar, né, na ética dela. Ela poderia estar nem aí, fazer uma voz que ficasse caricata, mas ela, no nível que ela está, ela deve ter vivenciado esse lugar. Bom, eu estou sendo cobrada uma etapa aqui, e os meus princípios estão me exigindo como é que eu me adequo a essa circunstância e aos valores de um reality show também, né? Porque para mim é muito difícil não querer atuar, né? Eu estou atuando, é óbvio, mas é difícil eu não querer enxergar aquela pessoa que está vivendo a vida dela como uma personagem. E aí, muitas vezes, a gente vai escutar reality shows e tudo mais, e a voz que as pessoas fazem é uma voz muito, porque aí não sei o quê, sabe? Não parece que está realmente casando com o que ela está falando, e isso me traz uma angústia. É o julgamento, né? A voz vem com o julgamento, né? E então eu prefiro, eu acho que é isso, eu acabo, exatamente no que a Luciana falou, eu acabo me pegando nesse ponto de que como eu trago essa essência verdadeira de uma pessoa que não é ator, que não é atriz, né? Como é que eu consigo trazer algo que ela está só vivendo, e com mais, né, enfim, é isso, é muito difícil, mas é muito legal e é muito gostoso quando não dá certo. É que nem quando você faz uma tradução simultânea, né? Tá lá a pessoa falando, você tem que botar na sua língua. Eu faço bastante nos meus projetos, e você tem que defender aquele vocabulário, né? Naquele nível, não é no simplismo, então é uma responsabilidade. É um exemplo de sensação, eu acho que é um ótimo exemplo de sensação, é isso, reality com a tradução simultânea. Gente, a gente está acabando. Só tem 5 minutos agora pra gente, eu também tenho que resolver os outros passos aqui. Mas queria finalizar o bloco, finalizar a nossa conversa com 2 últimas perguntas. Desculpa cortar assim tão bruscamente, mas eu estou olhando aqui agora para o relógio e falando, ai meu Deus, que maravilha, que gostoso, mas que falta de tempo, né? Eu queria saber assim, que disso tudo que a gente fala e disso tudo que a gente vive aqui nesses 90 minutos, o que fica, o que reverbera para vocês, a oportunidade de conhecer um pouquinho mais de cada um? Essa é a primeira pergunta. E quais perguntas talvez vocês teriam para os próximos entrevistados, para as outras, né? Ou que mensagens vocês gostariam de deixar, né? Pessoas que vocês nem conhecem, nem sabem quem serão, mas, né, um pouco disso. O que fica daqui e o que vai para os outros? Você quer começar, Luciana? Eu posso escrever enquanto você conversa? Tá. Me bugou aqui. A primeira era o que exatamente? Desculpa, Marcelo, você pode repetir, que a segunda eu entendi que é a pergunta para o próximo que reverberou aqui, né? Assim, a pergunta que tem especificamente é que imagem ou que sensação que essa conversa deixa para vocês, né? E essa é a pergunta específica dessa sessão. E a segunda é o que vocês gostariam de perguntar ou o que vocês gostariam de dizer para os próximos artistas que também vão participar e vão ter uma conversa assim. Deixa eu pensar, eu acho que talvez uma criação, a gente... Bom, calma, a minha mente ansiosa acaba falando muita coisa e eu tenho que... Enfim, talvez uma criação que as vozes, elas não só se representem assim, entre o meu mundo e o mundo da Luciana, mas elas convoquem, eu acho, algo híbrido, digamos assim,
da performance vocal com esse rito cênico, né, do sagrado, que pulsa lá dentro, que explode quando sai. E eu acho que é isso, essa gravação com uma escutativa, uma respiração, o corpo num estado de presença. Estou tentando trazer coisas na minha cabecinha aqui para dar essa resposta. Mas eu acho que é isso, um espaço onde a palavra que é presente, ela possa dar lugar, talvez, para vibração. Não sei, vou parar aqui, senão eu vou começar... Eu senti que você está falando para a gente do que a Luciana falou no início, assim, né? Uma não divisão, uma não fronteira, né? Mas um lugar realmente de um encontro, né? E que essa voz fale sobre isso, né? Fale desse lugar, né? Desse encontro, desse estar junto. Estou estudando muito Luciana nesse exato momento, então tentando dar uma resposta que caiba as duas. E agora para os próximos artistas. A gente tem atores, tem roteiristas, tem escritores de livros, escritoras, né? Tem gente de dos vários espectros, né, do nosso trabalho. Uhum. Deixa eu pensar, talvez da minha parte, qual o som, a voz que está dentro de você, que você não conseguiu emitir, mas que está sempre dentro de você, ali presente, mas você não conseguiu emitir. Acho que eu vou falar isso, porque em mim tem uma voz, e às vezes eu deixo ela sair, mas qual é a voz dessa pessoa? Ok, uau. Instigante, provocador. Já até peguei aqui para minha aula. Adorei. E, Lu, também te perguntaria a mesma coisa, assim, se alguma coisa vai ser lembrada depois desse papo nosso aqui de hoje, o que fica de potente, o que te impactou, o que te tocou? Para mim é muito interessante e importante ver até tem como for falar de mim, eu vou falar da Amanda, porque para mim é mais importante ver a Amanda com a coragem da solidão que envolve as escolhas dela. Só um minutinho que... Com certeza. Oi. A solidão que envolve as escolhas dela e como ela tem coragem de ir atrás, porque né, eu sei que é ser mulher e está querendo fazer alguma coisa que ninguém está fazendo. Então, para mim, ver a coragem dela de ficar sozinha no TCC e ver o reconhecimento da tese dela, ver que ela consegue trabalhar como artista com a voz dela, ver uma mulher com a sua voz aqui de Brasília e ver todo esse espaço reverberando nacionalmente, dominando outras línguas, isso me dá muita esperança. Para mim, que fiquei sem voz, numa época que a gente tinha uma pessoa nas artes cênicas em Brasília, eu fui uma das primeiras pessoas a trazer o entendimento da importância de fonoaudiologia, da importância de cuidar da técnica da voz, de fazer aula de canto para musculatura, num sentido de saúde, não no sentido que tinha na faculdade TEV e tudo. Então, ver isso muito me dá espelho de feminina, me dá esperança, né, sobre a voz, ver a voz de uma mulher, me dá pertencimento, né? Então, diminui a solidão. Eu sempre estou no lugar de, meu Deus do céu, me sinto subutilizada muitas vezes, ensinando as coisas que eu tenho para pessoas que, enfim, não vão fazer nada com isso. Muitas vezes vão voltar para os seus concursos públicos acomodadas e, ok, melhores pessoas, mas a arte precisa de protagonismo artístico, de artistas atuantes. Então, para mim, me dá essa sensação de que eu não estou sozinha, né? E de que existe essa egrégora de mulheres protegidas pelo ofício. Então, me dá a sensação de ofício. Aí as perguntas são duas perguntas, né? Obviamente, eu acho que é uma pergunta que o que te mantém artista? Quando tudo mais desmorona,
quando o sistema, mas no que te sustenta a tua arte, não te sustenta, mas o que te sustenta, porque possivelmente o que te sustenta é a sua arte, ok, no meu caso, mas o que sustenta a tua arte, o que te mantém artista, né, com o passar do tempo, o que faz você ser artista, né, ter a arte ainda como resposta à vida. E a outra é o que a sua arte, o seu ofício, a sua técnica, nesse exato momento, como você imagina ela e a guerra no mundo, né? Como você acha que, onde você se sente convidado, ou compromissado, ou engajado, ou com as ações necessárias de paz no mundo, ou você não, né? Então, eu vejo uma espécie de convite a pensar dessa maneira, como eu posso, ainda que eu seja a pequena borboleta no oceano, só com a minha asinha, na ideia do tsunami, mas aonde você, micro, médio ou macro, se vê convocado, aonde a sua arte está dialogando, tem foco, tem interesse para tentar diminuir um pouquinho a intolerância, a dessensibilização que estamos todos vivendo frente ao que está acontecendo, achar normal genocídio, crianças, e achar que isso é um problema de outro, né? Que isso está na conta de outros, não vai chegar a mim no meu jardim. E como dizia o João Papa, né, Papa Francisco, quando um problema não é de ninguém, é porque é um problema de todos. É isso. Eu tô com uma camisa aqui agora que não dá para ver, que tá em hebraico, né? De Israel. A minha irmã mora há 40 anos em Israel. E tá lá agora. E a sua pergunta possivelmente vai ser enviada para um ator suíço com origem iraniana e que vai estar aqui com a gente também. Então, acho que é bem profundo o que você está perguntando. Eu acho que esses nossos diálogos aqui também parte desse lugar. O que eu posso fazer aqui na Alemanha com um nome que não existe, que é o Marcelo Peluso, que não é ator, que não é artista, aos olhos de quem está olhando aqui na Alemanha, né? Não conhece essa figura. O que essa pessoa pode fazer para trazer para essa janela aqui esses debates? Qual o nosso papel? O que eu posso mudar? Com quem que eu posso conversar? Né? Então, assim, obrigado demais por essa pergunta, e isso revalida esse meu compromisso comigo, né? De falar algumas coisas também para o mundo, né? Eu Sim. acho que é isso. Não pode deixar a impotência entrar. A impotência é uma doença imunológica. É isso. Eu queria agradecer muito, mais uma vez, a voz de cada uma de vocês, os sentimentos, as lembranças poucas que construímos aqui, acho que ficam para os demais que vão ter oportunidade de ver esse momento, essa conversa incrível, que eu acho que valeu para muitas, não sei, muitos passos futuros que eu vou dar na minha vida. E dizer que vocês estão convidadas a convidar outros para bater esse papo junto. Assim que estiver pronto todo o nosso material, eu vou enviar para vocês. Mas é isso, eu queria agradecer de coração o tempo e a disponibilidade de vocês. E até uma próxima oportunidade, né? Da mídia, a ficção vai corroborar. As mães, por melhores que elas sejam, elas são mães do patriarcado, né? Então, na hora, colocam essa competição entre a gente. Então, e eu acho que é uma coisa muito horrível, tanto na arte, porque os inimigos estão lá fora, não estão entre nós. Nós somos só crianças carentes querendo a atenção de pai, e eu acho que se a gente traz para a arte as nossas feridas de infância,
nossa vontade de pertencimento, abandono, inferioridade, superioridade, papai e mamãe, a gente perde muito. Então, para mim, é muito determinante fazer terapia, para que você possa pegar esse privilégio, tanto da sanidade mental de ter arte como resposta para a vida, mas companheiros de viagem nessa ludicidade, nessa bem-aventurança, outras pessoas que fazem companhia na sua maneira de ver o mundo, pensar, responder as coisas, enfim, com um pouco mais de cuidado, até na formação, na faculdade, né? Com um pouco mais de treinamento, informação, os artistas mais unidos, com certeza a nossa arte seria melhor, e nosso resultado no mundo, nosso impacto no mundo seria melhor, e nós, mulheres artistas, mulheres em geral, mas mulheres artistas, é por isso que eu tenho um Festival Internacional de Mulher, porque eu tive que ir atrás de resolver essa questão, porque socialmente, artisticamente, claro que você recebe críticas, recebe difamação, enfim, né? E você saber separar uma crítica que é construtiva de alguém que você pode até não gostar de você, mas falou uma coisa objetiva, que você pode usar, né? De uma pessoa que gosta de você e só alisou seu ego, e uma pessoa que, por inveja, projeção, eu vejo assim, quando eu vejo uma pessoa que é brilhante, muito brilhante, ou uma coisa que me incomoda, eu sempre me pergunto, por que está me incomodando? É porque possivelmente eu não estou fazendo. Não estou fazendo o meu. E aí é mais fácil destruir o contraste lá fora do que eu sair e aumentar de estatura, do que eu correr fazer meus corre, né? Então, eu vou eu vou desqualificar, desconsiderar aquela pessoa, botar um defeito nela, que nem quando a gente pega assim, fulano, casal maravilhoso, artistas, e um trai o outro, sabia que tinha um defeito, né? A gente fica muito feliz de ver que o modelo caiu, porque isso nos acomoda muito bem na nossa procrastinação de ser quem a gente é, né? E eu acho que isso está numa base muito importante de ser mexida, né? Eu, quando sou professora, talvez eu ensine mais isso atualmente, a como lidar com a competição, com a inveja, com a ansiedade, ainda mais com todo esse lugar das mídias sociais, né? Do que a técnica. Porque eu acho que se a técnica repousar num ego tranquilo, numa pessoa saudável, vai longe mais essa pessoa do que alguém que sabe muito, mas não tem preparo para saber e nem transgredir o meio, né? Nossa, essa frase é incrível. Eu acho que se eu tivesse escutado mais, assim, durante a minha graduação, seria mais confortável. A técnica sobre um corpo tranquilo, porque realmente parece que às vezes a gente estuda, mas se a gente não tiver a visibilidade que as redes, elas proporcionam, assim, né? Se eu não tiver 100 mil seguidores e isso não me deixar com o ego inflado, a minha técnica cai por água. Não vale, é de nada, assim. Realmente, é um bom ponto a se falar mesmo.